Boa noite a todos. Um prazer estar aqui. Já estou até mais animada, iniciando mais um encontro hoje com uma convidada muito especial, além do Dr. Jorge Jaber, que está aqui comigo, recebendo Thalita dos Santos, que eu vou apresentar tudinho já, mas dizer que é uma honra estar aqui com vocês hoje com um tema tão importante, né? Que é a saúde dos jovens, dos adolescentes, das crianças, através da arte. Então, hoje a gente vai falar de leitura, de livro, de arte, de teatro e tudo mais. De neurociência. De neurociência, né? Claro, com certeza. Essa bola eu vou chutar pro Dr. Jorge Jaber já. E um prazer estar aqui. Thalita, seja muito bem-vinda. Obrigada. Grande prazer te receber, viu? Uma boa noite a todos, antes de eu te apresentar aqui formalmente. Boa noite. Eu falo que o prazer é todo meu estar aqui com vocês. Sempre é muito importante estar num momento desse assim, falando da Semearte, quem é a Semearte, quem é a Thalita. E já nos encontramos, né? 3 anos atrás, não é isso? Vamos contar um pouquinho dessa história hoje. Vamos relembrar. Relembrar. Então, poxa, como passou rápido, né? Que bom Sim, que estamos sim. aqui juntos novamente com uma missão muito importante, com um objetivo em comum. Sim. Certo? Mas vamos lá. Quem é Thalita? Gente, deixa eu contar um pouquinho pra vocês. Thalita Suelen Carvalho dos Santos, de 40 anos. De Belo Horizonte, minha conterrânea mineira. Sim. Que maravilha, adoro isso. Adoro os mineiros. Ela é atriz, ela é pedagoga e diretora de produção. Há 13 anos ela fundou Semearte, um projeto que transforma vidas por meio da arte. Sua trajetória mudou ao assistir uma reportagem sobre a violência na Rocinha, comunidade aqui do Rio de Janeiro. Maior comunidade da América Latina aqui do Rio de Janeiro. E num momento que ela teve um despertar, um propósito de agir. Vamos falar um pouco desse propósito hoje, que é tão importante a gente encontrar um propósito na nossa vida. Desde então, ela se dedica a resgatar a autoestima e o futuro de crianças e adolescentes, jovens em situação de vulnerabilidade. Muito bem, professora Thalita, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Doutor Jorge, dá uma boa noite aí pra gente. Eu dou. É para dar boa noite por agora? Favor. Então vou dar boa noite. Um prazer muito grande estar com a doutora Paula Zanelato, psicóloga pós-graduada em psicologia hospitalar, não é? Com a professora Thalita, que eu já tive oportunidade de ver em outras ocasiões, lá na Rocinha, na biblioteca da Rocinha, foi onde nós nos encontramos, né? Onde ela desenvolve um trabalho de arte através do teatro, não só desenvolvendo as habilidades artísticas, mas também tentando levar alguma forma de bem-estar emocional àquela juventude. Foi muito bom. Nós estivemos lá em 2023, fizemos um programa sensacional de prevenção. E aí eu vou dizer um pouquinho também por que é que nós estamos aqui juntos hoje. Porque a Clínica Jorge Jaber, ela se dedica ao tratamento. Eu sou médico. Eu passo os dias e as noites, né? A maior parte das noites dentro de um hospital, atendendo pessoas. Então, nosso objetivo principal é tratar pessoas. O médico, no meu caso, eu tinha esse objetivo. Também temos o objetivo do ensino. Então, nós temos cursos, atividades de treinamento. Diariamente temos alunos lá na faculdade. Olha, lá na clínica. É uma faculdade. Temos alunos lá fazendo... porque no passado era uma faculdade, depois eu me aposentei, deixei de trabalhar com esta universidade. Agora, nós fazemos treinamento a alunos de psicologia, de psicoterapia e de medicina. Temos também a questão das pesquisas, e aí hoje vamos falar do livro, né? E a prevenção.
Então, como é que nós nos juntamos? Prevenção, medicina, ensino, prevenção e arte. Como é que nós nos juntamos todos hoje aqui? Maravilha. Falou e disse. Muito bem. Como é que nós nos juntamos? Nós nos juntamos, né? Isso. Na época, em 2023, justamente nosso objetivo era fazer a prevenção. Estávamos com esse objetivo principal naquela época, como temos sempre. E a gente queria encontrar um público, a gente queria encontrar alguém. E eu fui numa unidade de saúde, né? Não conhecia a Thalita, mas eu falei, peraí, vamos buscar. UPA. Foi na UPA da Rocinha. Fui lá na cara e na coragem, falei assim, vamos lá, vamos conversar. Sim. E não fazia ideia do que eu ia encontrar na UPA, conversando com os profissionais, falando, olha, eu sou da Clínica Jorge Jaber, a gente quer poder ajudar, quer poder falar de saúde, quer trazer prevenção para cá, seja comorbidades na área sexual, prevenção ao uso de drogas. E eu perguntei, como é que eu entro? Como é que eu faço? Eles falaram, olha, aqui a gente não tem muito bem como vocês entrarem nesse momento, mas eu tenho a pessoa certa para te indicar, que é aqui da Rocinha, que está à frente do projeto Semearte, que atinge, né, e atende mais de 100 jovens. E me falaram assim, me apresentaram assim, a Thalita vai te receber super bem, procura ela. E aí, eu não sei se passaram Instagram, telefone, agora não me lembro, né, que já se vão 3 anos. E aí eu fiz contato com Thalita, que me recebeu maravilhosamente bem, me apresentou o projeto, a gente começou a conversar e criamos, né, um evento de prevenção ao suicídio, que é uma doença que atinge mais de 800 mil pessoas por ano. Então, começamos assim. Mas eu queria ouvir da Thalita um pouquinho, queria que ela contasse do olhar de lá, falasse mais da Associação Semearte, contasse desse nosso encontro e a repercussão que tudo isso teve. Que bom. Vamos lá, Thalita. Boa noite a todos. Para mim, eu começo a minha fala dizendo que tudo começou através de um propósito. O propósito daquele de você ouvir o teu coração e falar... Na verdade, quando eu te falei, né, sobre a reportagem que eu vi, que mostrava um conflito na comunidade da Rocinha, eu estava em Belo Horizonte, num projeto social que eu trabalhava lá, e eu vi essa guerra. Naquele momento surgiu aquele interesse tão profundo de ir para a Rocinha e fazer algo, que eu não imaginei que daria certo. Aí eu vim para o Rio, sendo já pedagoga, fiz teatro, TV e cinema. Entrei num grupo de teatro de adultos e tinha muita criança envolvida naquele grupo de teatro. E quando estava aquele tanto de criança, o diretor acabou fazendo uma divisão, me passou essas crianças, falou, Thalita, sua responsabilidade. E ali naquele momento a semente foi plantada. Nasceu CIA Semearte, né? Nasceu, na época era CIA Infantil Favelados, aí depois que desvinculamos, nasceu CIA Semearte, e há 5 anos nós somos agora intitulado como Associação Sociocultural Semearte. E a Semearte, ela nasceu com essa missão de resgatar vidas de crianças, adolescentes e jovens através do teatro, da dança, do audiovisual. E também, já aqui numa mesa com psicólogos, com doutores, psiquiatras, a gente tem a Roda que Transforma, em parceria com a Mari Pace, que é uma professora de educação física e também da área da saúde, que a gente está trabalhando com essas crianças esse momento de fala, de escuta, de emoções. E que esse momento está sendo importante para o projeto porque é um resgate através do teatro, da dança, do audiovisual e também da roda. A roda é um momento assim, importantíssimo para a gente assim, no teatro. Porque a gente vivencia ali, antes do menino subir no palco, várias emoções. A gente tem que lidar com a criança. Conta mais pra gente. O que é essa roda? Me explica melhor para quem está nos assistindo. Então, a Roda que Transforma, ela vem baseada em temas como autocuidado, temas sobre sentimentos, sobre sustentabilidade e sobre o meio ambiente. Então, a gente pega esses temas e vai destrinchando esses assuntos na roda. E nós começamos esse ano com um autocuidado. Com essa questão do quem sou eu? Quem sou eu? O menino chega ali no projeto, a gente já
já abraça ele com esse tema, né? Como é que você identificou essa necessidade, Thalita? Por que vocês quiseram começar por aí? Então, porque ele chega ali, muitas das vezes é muito fácil falar do outro, né? Mas quando eu vou falar de mim mesma é difícil. Hoje eu tô aqui com vocês, eu faço isso todo dia, mas parece que às vezes é fácil falar tudo que eu vivo. Às vezes é difícil. O outro que tá me vendo, às vezes pode falar, poxa, a Thalita faz isso, a Thalita faz aquilo. E eu acho um desafio você trabalhar com jovens ali na comunidade, porque ele chega ali no projeto e muitas das vezes ele nem se ama. Ele nem se ama. Muitas das vezes eu já fiz assim, roda, que só foi choro. Só foi choro. Então eu levo, geralmente, por exemplo, sempre uma história. Aí eu conto uma história e dessa história eu tiro um objetivo de autoestima, eu tiro um objetivo dessa história de obediência. Eu vou trabalhando valores dentro da roda. E hoje, com a Mari, a gente já está bem assim, esse ano de 2026, bem focado na saúde. Saúde mental e na saúde física. Porque você vê aquela fragilidade, o menino chega inseguro. Nossa, insegurança assim, muito grande. Quando a gente coloca uma coreografia, né? Coloca o menino pra dançar ali no palco, você já vê aquele olhar assim desconfiado, eu tô certo? Buscando aquela aprovação. Aprovação. Buscando a aprovação. A gente busca muita aprovação. E eu tô, vai errando. Vai errando assim mesmo. E aí, não pode errar. Eu sou incapaz, eu não posso. Então, aí essa roda, ela já veio colocando, fala o que você tá sentindo. Fala o que você tá sentindo pra gente. Não, tia, eu não consigo. É difícil, vocês não estão gostando. Então você já vê que ele já vem de casa com essa insegurança. Agora, esse trabalho de motivação do professor, ele é incrível, é muito bonito de ver. A gente estava falando disso na reunião de ontem, se eu não me engano, na nossa reunião de equipe, né, doutor Jorge? Quanto é importante esse papel do professor na saúde do jovem. Eu queria passar a bola um pouquinho para o senhor. Tantos temas ligados ao nosso dia a dia, falar de se amar, em segurança. Como é que a gente pode entrar um pouquinho nisso, doutor? Primeira coisa é que nós temos sempre uma responsabilidade social. Não é? Nós temos necessidades que são materiais, precisamos de alguma forma ganhar o nosso sustento, e temos necessidades que são, poderia dizer, espirituais, que não tem uma matéria envolvida, mas que traz uma felicidade muito grande quando você realiza. Então, a nossa união, a nossa aproximação com a Semearte tem a ver com isso. Nós estamos lançando um livro e, como já é tradição nossa, toda vez que a gente lança um livro, a gente encaminha a renda desse livro para uma atividade de natureza preventiva, social, sem fins lucrativos. Então a Semearte, nesse sentido, entrou direitinho no nosso coração. Que bom. Tinha esse buraquinho, vou fazer assim, ó. Tinha esse buraquinho aqui, não é? Aí entrou direitinho no nosso coração. Aliás, ela tem um coração. É a nossa Exatamente. É a nossa logo. Esse é o símbolo, muito bom. Símbolo. E aí, nós vamos lançar o nosso livro na semana que vem, dia 2 de abril, quarta-feira, às 19 horas, na livraria da Travessa, no Shopping Leblon. E a renda do livro reverterá completamente para a Semearte, de modo que eles tenham recursos para o dia a dia. Às vezes para água, para uma roupa que precise usar, para... Eu me lembro do Bruno, a peça que eu assisti. Do Bruno. Espetacular aquela peça, hein, que nós fomos juntos. Tinha uma produção, aquela produção gasta dinheiro. Eles têm que alugar uma van para levar a galera, os atores, a garotada. Então, nós vamos fazer isso. Dessa maneira, nós vamos conseguindo fazer ciência,
pesquisa, medicina e, de alguma forma, ocupar a nossa função social de ajudar pessoas e instituições e jovens que estejam precisando. Então, nesse ponto, ó... Pois é. Vamos lá, nós três. Pois é, eu quero coração também. Então vamos, coração também. Tá certo. Olha, gente, tem que treinar a fazer o coração. Muito bom. Função social essa, né, Thalita, que me parece que você respira isso já. Eu ia te perguntar, quando você estava apresentando, essa vinda de Minas para cá, foi há quanto tempo mesmo, Thalita? Então, eu moro no Rio há 15 anos. São 15 anos. São 15 anos. A Semearte vai estar fazendo 14 anos agora em julho. Então, pouco tempo de curso, a Semearte nasceu, né? No meio do meu... Não imaginava ter um projeto social. Não vim para o Rio para formar um projeto social. Isso aconteceu no meio do meu propósito. Então, esse propósito, ele não veio de mim. Eu acredito que na parte espiritual, ele veio totalmente de Deus para minha vida. É uma missão. É resgatar e é abnegar a minha vontade. Eu vim para ser, eu não vim para fazer. E aí, não. Você vai ficar nos bastidores. E me colocar nos bastidores é fazer eles brilharem. Eu vim para fazer um curso e ser atriz. E no meio desse processo, que legal você sentar e ver o aluno crescer. Que legal você dar voz. Hoje eu tenho líderes que estão comigo desde a infância. A minha liderança são ex-alunos que se tornaram professores. E resultados assim que a gente, né, vem alcançando ao longo do tempo. Pedro, ele acabou de sair da novela das 7 agora, Dona de Mim. Ele fez o personagem Lucas, participou do elenco e assim... está tendo a sua trajetória mudada. E ele não saiu do projeto. Ele continua. E agora o espetáculo que a gente vai ter, que vai ser dia 3, que é o espetáculo de Páscoa consumado, direção do Pedro e do Bruno. Bruno está também na direção. Eles readaptaram um texto bíblico, mas eles estão trabalhando a pauta da Trindade, que é Jesus, Espírito Santo, né, Deus, serem atores pretos. Protagonismo. Que espetáculo. Então é um Jesus negão, é um Espírito Santo que está sendo interpretado pela Julie, uma menina negra, e um Deus negão e cantor. Deus vai estar cantando em cena. E assim, quando eu falo da Semearte, eu falo com muita alegria, porque a dificuldade que a gente passa para montar, igual o doutor acabou de falar, que tem o transporte, tem a alimentação, nunca foi empecilho. É lógico que se tiver apoio, vai ser muito mais fácil. Mas o que deixa a gente mais forte estamos de pé, vou falar 14 anos, praticamente, que vamos fazer em julho. Há 14 anos de pé, sem um patrocínio fixo. Muitas pessoas podem olhar e falar, você tá maluca até hoje sem patrocínio? Não, de pé até hoje sem patrocínio. E eles não desistiram. Apesar dos desafios, sim, das dificuldades. E vamos com prazer. Descemos pro teatro com prazer, com vontade de fazer, cansados? Claro, tudo cansa. Mas não é um motivo de falar assim, vamos parar, vamos desistir. Não, jamais. Eu tô vendo resultados, eu tô vendo vidas, perspectiva de vida sendo mudada. Eu tô vendo um aluno que não falava, falar. Que não tinha autocuidado, ter autocuidado. Cuidar da sua saúde. Sim, até aconteceu uma questão, né? De um aluno que ele tava bem assim... questão agora, eu tô falando até de bons hábitos, né? Questão de bons hábitos. Eles saem muito, então os meninos ficam com aquele suor forte, aquele cheiro forte. E ninguém falava com o garoto. Aí, numa roda de autocuidado, dicas foram dadas. Eu chamei esse garoto num cantinho e falei assim, olha, vamos conversar um pouco sobre a saúde, sobre o cuidado com o nosso corpo. E hoje esse menino vai num perfume pro ensaio. Esse menino já chega cheirando. E aí eu encontrei ele na rua caminhando, se cuidando. Aí eu falei, que legal, o autocuidado, essa questão de entrar com esse livro aqui do autocuidado, essa questão que a Mari veio em parceria com a gente, está também ajudando os alunos a entender, cara, eu tenho que me alimentar bem. Porque nesse livro fala sobre alimentação saudável. Esporte. Fala sobre esporte. Que você traga muito também.
como a gente incentiva, né, dentro do nosso tratamento. É fundamental a atividade física para os jovens, e quanto ajuda na mudança do estilo de vida também. Sim, essa palavra prevenir é muito importante, porque o prevenir, toda a roda que você está fazendo, tudo ali que você está praticando, você está prevenindo ele de algo. Você está evitando que riscos maiores aconteçam. Vamos supor, a obesidade infantil. Muito grande. Mas o que é o maior problema, não é, doutor? Sim, Obesidade infantil é o maior problema de saúde de jovens, de crianças e adolescentes no Brasil. É o maior problema de saúde do brasileiro jovem. É a obesidade. Mas você estava falando que... Assim, eu acho tão interessante que na sketch fala sobre assim, comer miojo. Não. Troca por fruta, troca por alguma coisa. E eu tava com uma alimentação muito errada. Você pessoalmente? Pessoalmente. Thalita. Aí eu tava ensinando, fazendo aquilo que eu não tava praticando. Isso mexeu muito comigo. Como que eu vou ensinar algo que eu não tô fazendo? Aí eu falei, vou voltar pra academia. Eu acompanhei até uns posts sobre isso, hein? Aí eu falei assim, um autocuidado, ele tem que ser mais também do que falado, ele tem que ser mostrado através da minha vida. Aí eu entrei na academia. Agora eu tô comendo frutas. Eu tô cuidando mais da minha alimentação. E quando eu vou falar com eles, eu falo, hoje eu fiz caminhada, hoje eu corri na praia, ou voltei pra academia. Aliás, né, e você como professora, né, eu sempre ouvi isso, né, que o exemplo é um dos melhores caminhos para se educar. Sim. Né? Não adianta falar, a gente tem que fazer, sim. A gente tem que estar de frente. E a gente tem que conversar com esses jovens, a gente tem que estar perto desses jovens. Eu me lembro que quando nós fomos lá em 2023 para fazer o nosso trabalho de prevenção ao suicídio, como foi importante para eles se sentirem ouvidos. Então, nós nos reunimos e demos voz, como você trouxe, a esse jovem. Demos voz ao que eles estavam sentindo, a histórias de tristeza, sintomas, perdas, sonhos, né? Porque é muito importante que o jovem tenha um sonho. Eu vejo que a Semearte, ela ajuda nesse caminho, de ter um sonho, que a gente quer estar perto, quer estar contribuindo um pouquinho com esse sonho de vocês. Nós passamos rapidamente, mas eu gostaria de lembrar aqui, então, que no dia 2 de abril nós temos o lançamento do livro. Isso. Por favor. Nosso livro. Vamos lá. E no dia 3 de abril tem uma peça da Semearte. Vamos lá, o local, o endereço, o horário. Então, o espetáculo ele vai ser dia 3 de abril, sexta-feira da Paixão, bem temático, no Teatro dos Grandes Atores, aqui na Barra da Tijuca. E já convido quem quiser ir. Nós estamos no 3º lote, a venda saiu tão rápido, a gente não esperava. Tá saindo bastante ingressos, agora a gente está no 3º lote, está R$40. E cada pessoa que está comprando o ingresso está ajudando a manter o nosso projeto. Além de manter o projeto, em julho vamos comemorar 14 anos de Semearte num sítio. Então, esse valor, ele vai para levar as crianças para o passeio. E nesse passeio é onde a gente compra um uniforme também. A gente está com uma ação de rifa também na rua. E aí, a gente compra uniforme para os alunos, porque muitas das vezes, alguns não têm condição de ter. Tem família que consegue, tem família que não consegue. E no sítio é um momento onde eles são presenteados, eles têm um momento do lazer, um momento da reflexão. E temos o Grandache. O que é o Grandache? O que é isso? O Grandache, ele é o momento que a gente reconhece o esforço do aluno com a Semearte durante o período dele enquanto ator, enquanto bailarino, enquanto aluno ali dentro. E eles ganham uma premiação do Oscar. Olha que espetáculo. Aí a gente chama eles importante. pro Oscar. Fulano de tal, seja bem-vindo. Você hoje ganhou como o ator destaque. Olha a motivação aí. Isso aí tem o que falar. Ele tem menino que tem até estante já em casa com medalhas, com Oscar. Tipo assim, é algo para muitos tão simples, mas o efeito de falar, olha, você foi um destaque do ano, isso muda a trajetória. Isso muda o reconhecimento, né? Você tá ali todo dia, o reconhecimento muda a vida de alguém, muda o rumo, né, da pessoa. Muito bom.
Pois não. Eu queria, então, aproveitar para reforçar também, né? Quem quiser contribuir com a Semiarte, para comparecer ao nosso lançamento do livro no dia 2 de abril, porque a renda do livro vai ajudar esse passeio no sítio, os projetos, as peças de teatro. Então, você falou dos ingressos, né? Pro dia 3, que vão contribuir. Pessoal, quem puder contribuir, compareça ao dia 2, que vai também conhecer a Thalita, que vai estar lá com a gente, né? Com certeza. Espero sua presença Não lá, vou né, sozinha. Thalita? Eu vou levar eles Por também. favor, né? Num momento muito Eu quero especial. essa turma animando bastante. Vamos Tem, estar. tem um aspecto que foi tocado aqui da prevenção, que é uma prioridade na medicina. Sim, doutor. Porque quando você previne a doença, sai mais barato e você pode manter a pessoa viva de maneira mais eficaz. Quando a doença se instala, vai ficando mais difícil de tratar e mais caro. Então, qual é o aspecto preventivo nisso? Essa ação teatral, ela tem uma função definida já cientificamente na medicina, que é fator de proteção a doenças. Porque as principais doenças que acometem crianças e adolescentes são problemas emocionais, não são doenças orgânicas. A criança, após a vacinação, fica muito protegida das doenças infecciosas. É mais difícil adoecer. A criança e o adolescente morrem de acidentes, principalmente acidentes de trânsito, atravessando as vias, infelizmente sendo colhidas por veículos sendo dirigidos por adultos drogados e alcoolizados. Embriagados. O primeiro item é acidente. Logo, eu gostei de botar o dedinho assim. Achei que ficou legal. Eu não tenho nem um anelzão aqui. Já tem um anelzinho aí. Mas então é melhor levantar esse do que o dedo no meio. Mas então agora eu vou com o outro dedo assim. Infelizmente, depois do acidente, a principal causa de morte para adolescentes é suicídio ou homicídio. Tem época que varia. Quando você veio para o Rio, havia aquele confronto. O que ocorria com maior frequência era homicídio de adolescentes. Agora, nós temos tido mais suicídio. Assim, assustador isso. É assustador o número, É assustador. né? É verdade. Uso de substâncias químicas. Aí vamos entrar no doenças orgânicas. Obesidade é a principal. Então, quando vocês criam atividade cultural voltada para encontrar uma razão de viver, que o teatro tem isso, é apaixonante. Não é? Quando você dá voz a essa criança, esse adolescente que se sente isolado, com temor, quando você dá voz a ele, você vai... Aí eu vou usar para terminar uma linguagem popular. Cabeça vazia, oficina do diabo. Exatamente. Não falo mais nada. Perfeito. A ocupação desses jovens produzindo saúde, aprendendo, traz que tipo de impacto? O que você observa, Thalita, nesses anos? E como é que é o dia a dia? Como é que, até separei aqui uma pergunta para te fazer, né? Quando foi que você percebeu que o projeto estava realmente transformando vidas? Olha, essa percepção, ela começou a vir bem no início, quando a Semiarte veio ocupando esse tempo ocioso, esse tempo vazio, que a cabeça vazia, né? Isso. Como esse dito, é uma oficina do diabo, né? Tá pronta para fazer qualquer problema, Isso. ou dar o problema. Eu percebi no momento da roda. A roda, ela foi o ponto-chave para mim, porque esses meninos choram muito. Eu toco em família, eles choram muito. Por que eles choram muito no momento da roda? Aí, naquele momento da roda,
A gente começou a fazer espetáculos que vai colocando o contemporâneo, que vai colocando aquelas emoções para fora enquanto dança. Aconteceu um fato semana passada de uma aluna que ela estava bem triste, eu não sabia. E aí teve um workshop que estamos tendo toda quinta-feira, um workshop de dança com pessoas que estão vindo doar de fora, uma aula experimental. E semana passada foi o workshop do contemporâneo. Essa menina eu achava que estava tudo bem, aparentemente. E na hora que ela foi fazer essa aula do contemporâneo, ela começou a chorar. E dançando, e dançando, e dançando. Aí no final ela me abraçou e falou assim: oba, tô indo pra casa leve. Eu, por quê? O que houve? Você não tava bem? Ela, não, tava muito triste, muito ansiosa. E quando eu fui dançando, meu corpo foi liberando alegria. Eu fui botando pra fora, E aquilo ali pra ela foi transformador. Aí eu falei, gente, que maneiro. Aquele momento que pra muitos é tão simples, parece que é bobeira. Ela voltou pra casa leve. Uma dança deu a liberdade dela botar pra fora tudo aquilo que estava pesado, tudo aquilo que estava impedindo ela de sorrir. E ela voltou sorrindo. E isso tem um aspecto, inclusive, que a gente pode falar um pouquinho de neurociência, né, doutor? Eu acho. Poxa. Agora, poxa, que surpresa. Não é, eu não posso deixar de pedir uma pequena aulinha do senhor, porque a movimentação do corpo, a dança, tudo isso modifica o cérebro. Sim, para ter uma ideia de como é que isso... O que aconteceu na cabecinha dessa menina, eu vou dar um exemplo. Sabe quando você está vendo televisão, cai a imagem e fica assim... Igual antigamente, né, doutor? Hein? Igual antigamente, né? Ficava, que não tinha horário. Não fica mais, não. Bombril em cima da antena. Não resisti. O senhor contou esses dias. A senhora está dizendo que eu sou velho. O senhor contou esses dias que tinha uma hora que não tinha mais programação, ficava o cheio. Foi isso. Tá aí certo. Eu não resisti. Eu não posso falar nada na frente da psicanalista. Que eu falo guardo da as coisas. psicanalista. Não esquece nada. Ela guarda e depois vem me falar. Te trazendo a memória, Mas voltando ao cérebro, vamos lá, voltando ao cérebro. Você sabe o que eu estou fazendo agora? Estou fazendo um pouco o que você ensina. Alguém viu a nossa live e falou que esse tipo de gozação estava muito bom. Aí eu tô sendo artista. Isso aí, tá certo, Estou fazendo um pouco para alegrar. Mas o fato é que aquela movimentação que você via na tela, lá no passado, né, que você via, acontece no nosso cérebro. O nosso cérebro é assim. Nós temos bilhões de neurônios que ficam mandando informação o tempo todo. Quando está um vazio, os neurônios começam a captar algo que não está adequado e ocupam o cérebro. A informação negativa fica guardada na memória e quando falta algum estímulo externo que faça essa cadeia de neurônios funcionar, quando falta esse estímulo, o neurônio começa a perder o canal da televisão, perde o canal da comunicação e fica... Pane no sistema. Pane no sistema. Ótimo. Pane no sistema me salvou. Pane no sistema. É isso. Tá. Então, você dá um canal. E esse canal faz com que aquela pessoa entre. Isso traz um alívio, porque tem um aspecto espiritual. Ela sai de qualquer necessidade e a cabeça vai ocupando, a mente vai ocupando o espaço e vai produzindo bem-estar. Não só arte, não só alguma mensagem, mas para dentro de si. Espetacular. É isso que você vê acontecendo na prática, né, Thalita? Sim, na prática. Mas muito interessante esse aspecto que você traz desse momento onde você olhou para o choro desses jovens e viu que realmente eu tô indo mais a fundo do que eu imaginava, né? Como você falou, eu vim para o Rio para resolvi fazer e tá indo muito além
de todas as expectativas e aprendendo, né, a mexer também nesses sentimentos, a mexer na vida de cada um deles. Você recebe depoimentos? E o que você recebe de troca dessa experiência que eles vivenciam na Semearte? Eu vou iniciar minha fala lembrando de um aluno que saiu e voltou ontem. Ele ficou afastado um pouco por desobediência à mãe, e a mãe mandou ele ontem de novo. Aí ele entrou na porta da biblioteca, ele me viu e falou: Tia Thalita, eu voltei. Ele gritou assim, bem alto, eu estava no meio de uma roda. Uhum. Aí eu fiz assim, vem! Eu não imaginei que ele ia vir pular no meu colo. Ele veio, quase que eu caí para trás. Ele veio e deu um pulão e começou a chorar. Ele foi chorando. Ele foi chorando. Aí depois do choro ele fez assim, ó. Caramba, que forte. Aí todo mundo na roda fez assim. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu falei, o que significa isso? Eu voltei. Aí os meninos falaram assim, então isso aqui significa amor. Aí todo mundo levantou a mão. E aí ontem todo mundo, as pessoas que estavam na roda começou a fazer assim, ó. Já virou um símbolo. Virou um símbolo de amor do eu voltei. E ele começou a chorar, ele não parava de chorar. Eu falei assim, por que você tá chorando tanto? Porque a Semearte é tudo pra mim. Espetáculo. Aí eu falei assim, meu Deus, a gente acha que vai pra mudar, a gente vai sendo mudado também, impactado com a resposta que esses meninos, eles dão o tempo todo. E eles demonstram assim, um sentimento, quando eles chegam ali, parece que ali é o lugar do desabafo. Eles desabafam atuando, eles desabafam dançando e também eles estão desabafando falando. Toda hora alguém quer bater um papo. Eu tô precisando conversar. Vamos conversar. Isso aí vai sendo treinado, eles estão aprendendo cada vez mais a falar dos sentimentos. Bota pra fora. Tia, eu não gostei, isso fez com que eu fosse incapaz, o menino falou isso, então eles vão botando. Eu falei assim, então tá. Vai, fala. Então, aquele assunto que ele fala pode ser necessidade de outro. Aí já é um tema pra roda. Já é um tema pra gente conversar na roda. E aí, ontem também, uma menina que não gostou de uma coisa que aconteceu, eu falei, você quer falar pra eles? Então, quando ela falou assim, pronto, agora eu tô leve. E você também observa com isso um aumento no número de pedidos de ajuda? Por exemplo, Thalita ou algum companheiro da roda, me ajuda que eu tô ansioso, me ajuda que eu tô com um pensamento negativo, me ajuda que eu usei alguma substância, eu estou com vontade de usar. Isso aparece também? Hoje mesmo, antes de vir pra cá. Eu até fiquei com medo de atrasar. Porque eu recebi uma jovem, e essa jovem, ela tá no espetáculo, com protagonismo no espetáculo, e ela falou assim, eu tô com vontade de desistir. Eu quero sair, porque eu tô sobrecarregada, muita pressão dentro de casa, muita pressão no teatro, muita responsabilidade, e eu não vou dar conta. Aí eu fui conversando com ela, ela foi botando pra fora, eu falei assim, olha, você tem um propósito. E no meio do propósito, nada é fácil. Na vida da gente, a gente já nasce chorando. A vida, ela não vai mostrar pra gente sempre bons resultados o tempo todo. Mas o que torna a gente forte é a gente passar por cima dessas dificuldades. Então, o que eu quero trazer pra memória dessa jovem naquele momento? Eu tava assim, olha, não desista. Não desista. Eu vou estar do teu lado. A gente vai estar aqui para te ouvir. E ela tá assim, mas então eu quero que a gente abra uma roda e converse sobre isso. Falei, então beleza, boa ideia. Hoje vamos começar o ensaio. Após daqui eu tô indo pro ensaio. Vamos começar o ensaio com essa roda? Ela, melhor. Certo. Por que eu te perguntei isso, Thalita? Porque nós percebemos, não é, doutor, na nossa prática diária, né, o quanto o pedido de ajuda é importante para esse jovem não encontrar outros caminhos para se anestesiar com a droga, com remédios que são usados como droga hoje em dia e tantas outras coisas. Então, e eu tava aqui te ouvindo, a gente vem numa série de programas falando também de grupos de mútua ajuda, né? E como é importante o poder do grupo, da roda, em recursos mais ligados à saúde. Doutor. Pois não. Senhor,
pensou alguma coisa a respeito também para trazer, para nos ajudar? Não, eu tô achando que a senhora está colando o que eu estou escrevendo aqui. Que a senhora está sabendo tudo que eu estou pensando aqui. Mas olha só, nós temos a ideia, mais uma vez, né, de que a felicidade está no ganho material. Essa ideia, ela está ligada à necessidade de sobrevivência, inicialmente a necessidade de sobrevivência, do ser humano precisar se alimentar, roupa, casa e comida, vestimenta, casa e comida, ter bens, e por alguma razão um número significativo de pessoas, eu mesmo posso, sem querer começar a fazer isso, começamos a procurar ter mais do que o necessário. Verdade. Preencher com a matéria. Então, o que é necessário? Básico. Moradia, saúde, educação, vestimenta e alimentação. Isso é o básico. Arroz, feijão, saúde, educação. Verdade. Né? Agora, boa lembrança. Há uma ideia de que nós precisamos ter muita coisa material. Então, essa ideia também caminha no sentido de que se eu tenho um mal-estar, eu preciso adicionar algo. Adicionar remédio, substância química, compras, comida, bens. Então, quando você oferece algo que seja mais espiritual, que tenha uma conexão com aquilo que não é palpável, que não tem matéria, que é etéreo, que está dentro da cabeça, que a pessoa pensa e que é bom, e ela se sente bem, você está combatendo esse materialismo. Não é uma circunstância fácil. Aqui mesmo nós estamos tentando gerar uma solução para isso, vendendo livro, vendendo ingresso para um teatro, para dar o mínimo possível. Então é necessário encontrar esse equilíbrio. Sim. E quando você faz uma roda, né, aí vou terminar dizendo o seguinte, foi o ponto que eu vi. Você, uma época, quando você procurou ajuda, você percebeu que você estava, lá em 2023, eu me lembro disso, você percebeu que você estava mexendo com coisas da psicologia. E falou, eu preciso de alguém da psicologia. Então existe uma figura que é o facilitador. Da mesma maneira que o médico tem lá um técnico de enfermagem que faz o curativo, mas não sabe bem qual é o antibiótico. Às vezes, hoje em dia até sabe, que estudam muito, mas não sabe bem qual é o antibiótico que tem que dar. Mas é um facilitador da cura. Então, quando você faz uma roda, você está fazendo psicoterapia como facilitadora. Foi por isso que você pediu ajuda. Porque, sabia, está aparecendo coisa aqui que eu não sei o que fazer. Que universo é esse? Né? Que universo é esse? Então, quando junta isso, para nós também acontece. Nós estamos com o enfermo internado e a gente fala, eu preciso que ele faça música, eu preciso que ele desenhe, eu preciso que ele cante, eu preciso que ele encontre alguma coisa fora do remédio. Isso. Porque senão ele vai continuar achando que o modelo de tratamento é um modelo somente farmacológico. Farmacologia é importante, pode jogar fora, mas não é tudo. E tem a ver com um resgate verdadeiro de quem você é. Isso me fez lembrar um paciente nosso que está na bica para se formar, né, em artes cênicas, né? E adoeceu, teve um adoecimento psicológico, psiquiátrico. Né? Então ele está com a gente e ele foi desistindo de alguma forma e esquecendo do que ele era, do que ele buscou e do sonho dele.
né? E é claro que a gente está dando o apoio psiquiátrico e psicológico, o tratamento, mas nós criamos um objetivo lá com ele no tratamento, que a gente chama de PIT, né? Um plano individual de tratamento, onde ele tem que fazer um projeto de teatro. Olha, e a intenção, bacana. e foi o doutor que me corrigiu, porque eu fui levar a informação. Falei, eu acho que esse paciente ainda está um pouco deprimido. Doutor, o senhor pode rever a prescrição médica dele? E ele falou assim, posso, mas agora não. Não é o caso. Vamos colocar ele para produzir, vamos colocá-lo para lembrar do que ele queria para a vida dele. Para ele se resgatar no meio disso tudo, né? Isso vai produzir bem-estar nele. Uhum. Então, né, passo a bola de novo para você, Thalita, porque eu acho que é isso que você tem feito o tempo todo. Engraçado, sabe? Pensando aqui na hora que vocês estavam falando, se eu estivesse trabalhando em qualquer outra área, eu ia ficar doida para chegar em casa, bater o meu horário, já deu, pronto. No teatro, eu, Thalita, vou com muito prazer. Eu estou lá dentro o tempo todo com muito prazer. Esses finais de semana que passaram, nós ensaiamos de 10 às 22. Olha, o tempo todo dentro do teatro. Com pouco recurso, lanche assim, a conta, a mãe que ajudou um pouquinho no almoço, e tava todo mundo lá sorrindo. E aí eu falei, gente, que prazer que tem de ficar aqui dentro. Que bem-estar que isso causa em nós. Aí quando você vai lá e faz uma dinâmica do abraço, você vai quebrando barreiras. Você vai quebrando... pessoa que não conversa com outro, na dinâmica vai ter que abraçar. E aí você vai proporcionando a ele um caminho do perdão. Aí ele já chega falando, não gosto muito daquela pessoa. Aí você vai quebrando sentimentos de ódio. Porque tá ali, eu tenho que contracenar com o outro. Então, esse sentimento de prazer, quando você vira para um paciente e fala, vai pro teatro, vai pra sua libertação, vai ser feliz. Porque o teatro, ele te permite a ser quem você não é. Você pode ser um animal, você pode ser um objeto, você pode ser um adulto como um idoso. E te leva a viver experiências inacreditáveis que você fala, caraca, eu consegui ser minha avó. Porque o teatro é ver como o outro faz e vou replicar aquilo daquela maneira. E transita em vários papéis na vida. Nossa! Papéis que às vezes você tanto criticou, por exemplo, né? Sim. Ou teve dificuldade. E até mesmo fazer esses outros papéis, você se coloca no lugar do outro, a empatia, né? Porque, vamos supor, você vai lá e faz um personagem idoso, aí você trabalha com aquela pessoa, aquela pesquisa de campo, aí você vê as dificuldades que às vezes, para um avô, para uma avó, e aí você toca naquela parte mais sensível da vida, que é a família. Que aí você entra naquele âmbito familiar, aonde no teatro você representa muito bem e na vida real. Vem aquele confronto. Porque a gente fala muito, eu falo muito com eles o tempo todo. Por que eu falo muito de roda? Porque o nosso objetivo não é formar apenas artistas. É ter a vida mudada. A arte é só um caminho. Se você estiver passando por ali para tentar só ser, você vai ser uma pessoa qualquer. Mas se eu estou ali, aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu farei diferença. Porque a arte, ela é muito mais do que fazer um teatro, do que dançar, do que atuar. Olha só, tá muito agradável isso aqui, porque tem dois aspectos que você chamou a atenção do que você faz, que é quase assim prescrição. É verdade. Prescreve. É uma receita e tanto. Receita. Você tá fazendo receita aí. Então, me lembra um pouco assim, minha avó, no interior do Rio Grande do Sul, fazendo chá de camomila para melhorar, né? Chá de hortelã. Então, é um conhecimento popular que não é científico, mas que está aqui presente, que eu vou mostrar aqui. Primeira coisa que você está dizendo é que você procura despertar um encantamento. Encantamento é sensacional. Você criar um encantamento, por exemplo, aniversário de criança. Vamos cantar, todo mundo. Parabéns para... Olha que gracinha. Aí a criança tem um encantamento. Não é? Sim, então sim. gera um encantamento. A outra questão que você tocou aqui, que daria muito para a gente falar, mas rapidamente, é que o pensamento vigora em 3 instâncias. O pensamento vigora no real, aí eu preciso chegar na hora, senão não vai dar tempo.
Isso é o real. No fantástico, na fantasia. Então você pega os seus alunos e vai dar a eles papéis e ele vai fantasiando isso e ele vai explorando uma outra forma do pensamento. E no real, no fantástico e no... Tinha um programa de televisão real, fantástico, extraordinário. Mano, no real, no fantástico e no imaginário. Então você diz, vamos imaginar num laboratório, vamos imaginar que nós estamos flutuando. E aí você vai dando ao seu aluno a experiência de algo que ele nunca pensou que existiria. Isso tudo vai preenchendo a memória dele com a capacidade de ser diferente. Isso é uma ferramenta do cotidiano. Quem foi que... tão bonito, eu vou contar para vocês. Me conta, doutor. Tão bonito, meu Deus, até me emociona. Uma pessoa que eu atendi há muito tempo. Certo. Né? E ela tem um conflito muito grande com o pai. E o pai estava berrando, sabe? Com ela, berrando. E ela também estava berrando. De repente, ela falou assim, pai, eu te amo, você é um homem muito importante na minha vida, eu te amo. E aí ele quebrou e chorou. Então ela tinha uma ferramenta. Buscou um recurso lá dentro, né? Então, quando você está nessa roda, quando você dá papéis, quando você dá funções... Deixa eu recolher meu braço para derrubar o copo ali. Quase. Você dá papéis... A gente vai se empolgando, né? Você dá papéis para os seus alunos, eles vão criando... em 10 minutos a gente consegue falar isso, né? Consegue falar isso em 10 minutos. Consegue. Eu ainda tenho um monte de coisa para falar, mas tem 10 minutos. Então, você vai dando a eles ferramentas. Eles vão levando para a memória algumas coisas que você está abrindo e eles vão dizendo, puxa, isso é possível. É possível ter rompido, ter deixado um lugar maravilhoso, ter voltado, ser recebido, chorar e dizer amor. Não é? E olha só que coisa incrível. Porque nos anos 60, se eu não me engano, em 60, não lembro agora, 68, 64, houve uma Olimpíada, os Panteras Negras levantavam a mão, Black Panther, com ódio, defendendo a raça negra. Mas eles precisavam naquela época, não quero fazer nenhum comentário político disso, sim. Mas era algo ligado ao ódio. Agora, os seus alunos levantaram a mão. Ligado ao amor. Espetacular. Muito bom. Na verdade, eu devia ter preparado 2 horas de programa, porque abriu tanta coisa aqui na minha cabeça, de vontade de entrar em tantos assuntos hoje. Vamos voltar, doutor? Vamos voltar. Mas peraí, que ainda temos mais uns minutos. Eu quero pegar o gancho de uma coisa antes da gente ir lá para os nossos finalmente. Eu ainda quero falar mais um pouquinho dos livros e dos encontros. Mas falou de família, recursos, saúde. Você contou lá atrás, né, da desobediência desse jovem que deixou ele afastado um pouquinho. Então, como é que você faz o link, Thalita, para que eles se dediquem a essa aprendizagem toda, a esse estilo de vida, mas mantenham as responsabilidades com a família e com a escola? Que eu tenho certeza que você deve cobrar alguma coisa relacionada à escola. Não sei se cobrar é a palavra, mas deve ter algum combinado. Assim... Eu com a família. Me conta sobre essa parte da professora Thalita. Essa parte pega, né? Essa parte pega, porque o pai, ele fala assim, a vida não é só teatro. E o pai tá certo. Tem que estudar. Como tem um ator que não sabe ler, aí começa aquelas cobranças. Aí eu virei pros alunos o seguinte, você quer ler um texto, quer interpretar? Aí você chega na escola e não sabe ler? Como assim? Para você ser um bom ator, você tem que ser um bom estudante. Porque o teatro é a interpretação do texto. Então, se eu não interpreto bem o texto, eu não tenho entendimento dele. E para abrir esse leque na cabeça deles da escola é o seguinte, se você não estiver estudando, não tem como estar no projeto. Porque tem que andar junto, a educação tem que andar junto com a cultura.
E sendo pedagoga, muitas das vezes eu vejo que o aluno deixa de fazer um dever de casa para fugir para o teatro. E quando eu tenho esse resultado, muitos casos eu já mandei voltar. Vai para casa, vai fazer o teu dever. Porque se eu não estudar, se eu não tiver uma boa educação e achar que eu vou viver só da arte, eu vou viver da arte de uma maneira ruim. Porque é uma maneira que eu vou achar que, por exemplo, o artista, eu falo que ele tem que ter um segundo emprego. Quem me dera se todos os artistas pudessem viver só pela arte. Que delícia ganhar pelo meu trabalho. Mas a realidade não é essa. Se eu não tiver uma segunda profissão, se eu não tiver um outro caminho, a arte nem sempre, igual eu perco os meus jovens pelo mercado de trabalho. E é onde eu tenho aquele menino que dedica o tempo todo. Hoje, o espetáculo, a gente está tendo que fazer vários ensaios porque tem um jovem que está vindo do trabalho cansado e com fome. Aí ele chega lá no ensaio, a meta que eu coloquei pelo menos vai ter um cafezinho e um biscoito. Porque eu sei que esse jovem vai chegar e vai querer um cafezinho e um biscoito. Precisa de uma energia para ir para... E um dos assuntos a gente já teve alunos que deixa de estudar para o trabalho. O trabalho é prioridade porque eu preciso sobreviver. E a escola fica de lado. Muitos deles acham que, por exemplo, vamos... Tanto que eu estou conversando com alguns agora, que foi uma das conversas que eu tive hoje com uma jovem, foi, vamos voltar para a escola? Eu te ajudo? E aí ela gosta de pedagogia, ela gosta de criança, ela diz que quer dar aula. Vamos, eu te ajudo, a gente senta junto. E aí você pode fazer, você pode ser. E aí ela, tá, vou tentar me inscrever. Então vamos. Porque agora parece que não dá certo, mas o processo, ele é demorado, mas precisa passar pelo processo. E essa é a arte da vida. Encontrar essa resiliência também no caminho. Não é? Quem nunca trabalhou, estudou e fez teatro? Todo e criando muitas coisas aqui ao mesmo tempo, né? Como a gente faz. Então, a gente precisa encontrar, acho que isso foi dito em algum momento, o nosso recurso interno, né? A nossa arte para lidar com as nossas dificuldades, né? Para estar em outro lugar e poder socializar, encarar os desafios, encarar os problemas de saúde, inclusive, que a gente trouxe aqui, né? Depressão, ansiedade e todos os outros que, infelizmente, está fazendo a gente perder, né? Muitos jovens e muitas pessoas. Tá? Então, gente, assim, é muita coisa que a gente poderia falar. Eu queria já me dirigir aqui para um fechamento. Queria falar mais uma vez, antes de passar a palavra para o Dr. Jorge e para a Thalita, contar em 1 minuto, né? Falando de educação, a história do livro, né? Todos os artigos do livro, Adicção e Transtornos Mentais, Teorias, Tratamentos e Abordagens, do Dr. Jorge Jaber, tiveram parceria com os alunos do Dr. Jorge Jaber e professores da Clínica Jorge Jaber, formados. Então, o livro é baseado em todas as nossas aulas do ano inteiro. Então, tem temas, assim, incríveis, muito amplos, né? Bipolaridade, prevenção ao suicídio, esquizofrenia, vários tipos de drogas de abuso, demências, TDAH, que hoje também tá na moda, é muito falado no meio de todo mundo, e principalmente dos jovens, muitas vezes usam esse termo de forma errada, psicanálise e tudo mais. Então, nós estaremos lançando o livro no dia 2 de abril, lá na Livraria da Travessa, no Leblon, querendo ajudar um pouquinho, né? Fazer a nossa parte com a Semearte e com o contato com esses jovens que têm aí um futuro brilhante pela frente e precisam de apoio. Eu conto com a presença de vocês. Doutor, antes de eu passar a palavra para a Thalita, eu queria passar a palavra para o senhor trazer algo aqui para a gente. Eu vou pedir para a Thalita finalizar. A oportunidade de estar com vocês. Lembrando que no dia 2 nós lançamos o livro e no dia 3 a Semearte estará no Teatro dos Grandes Atores, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu preciso cumprir o papel de solicitar e apelar para que as pessoas participem disso, para ajudarem uma instituição que se preocupa na Rocinha em dar um destino digno à juventude. Muito obrigado por estarmos juntos. Eu quero agradecer, doutora Paula, doutor Jorge,
pela oportunidade que vocês estão dando. Quando vocês entraram na época do Setembro Amarelo, foi para prevenir essa questão do suicídio e foi de suma importância. E vocês parecem um anjo. Só chega no momento que parece que... Sabe quando você está clamando para o socorro e chega alguém? Vocês chegaram. E esse é o momento que a gente mais precisava. Essa divulgação, falar quem somos, falar para a pessoa, ajuda o projeto, porque para a gente continuar de pé mais forte ainda, impactando mais ainda o nosso trabalho, a gente conta com a ajuda de pessoas. E essa questão de ajudar o próximo é uma questão de generosidade. E não tem como eu falar de generosidade sem lembrar do espetáculo Consumado, que fala de um homem muito generoso, Jesus, que ele transforma até hoje várias vidas. E o espetáculo, a gente não levanta nenhuma bandeira religiosa, é falar de amor. Falar de Jesus é sem religião nenhuma. Falar de amor, falar de sentimento. E eu convido, né, o nosso público aí que está nos ouvindo vem assistir o espetáculo, vai mudar a tua vida. Está mudando a nossa. Vai mudar a sua também. E vocês que estão ajudando, que Deus possa recompensar vocês de uma maneira muito grande. E mostra o livrinho também aqui. Esse aqui, pessoal, gente, mostra você ali pra câmera, Thalita. Trilha do Autocuidado, pela autora Mariana Pace, que tem entrado na Semearte como um anjo igual vocês, e para transformar a nossa vida. Foi feito coletivo, tá? A ideia coletivo, tem um rap aqui que foi autoral, feito pelos próprios alunos, a montagem. Aqui é o sentimento. Esse aqui tá bombando nas escolas, falar sobre a emoção, sobre o sentimento. Tem até um joguinho aqui no final da Mariane também. E esse livro, ele vem com essa ideia. Bota para fora o que você tá sentindo. Vamos seguir fazendo isso? Botando para fora, incentivando botar para fora, falando de sentimento, falando de saúde, falando de arte. Claro. Não vamos parar por aqui? Não. Combinado? Vamos dar as Combinado? mãos. Combinado? Tem uma música que fala assim, rapidinho. Eu queria ver você sorrir. É o que eu falo com meus alunos. Não, para de choro, vamos começar a sorrir agora? A dor já passou? Vamos nessa? Vamos nessa? Gente, Vamos nessa. boa noite. Obrigada pela presença de todos. Espero vocês nas datas ditas em breve. Dia 2, dia 3 de abril. Tá chegando. Conto com vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. É isso aí. Com Deus.